Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ter a nossa terceira e última aula de revisão sobre teoria de erros, para a gente, então, poder resolver a atividade e começar a fazer os experimentos. Então, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre regressão linear, discutir o método dos mínimos quadrados, falar sobre o teste do Q quadrado, que a gente vai usar em nossos experimentos para checar se o método dos mínimos quadrados ele de fato se enquadra nos resultados experimentais, certo? E discutir um pouco sobre como é que a gente vai fazer esse teste, tá? Vou falar também um pouquinho para vocês sobre como que a gente vai usar o software Sybase para os nossos experimentos, tá bom? Bom, então vamos considerar o seguinte. Vamos considerar então que eu tenho um determinado sistema físico e que um determinado sistema físico, um processo físico que é descrito por uma expressão linear. Tá? Vamos considerar então que é uma expressão linear, ou seja, uma função de x que é igual a x mais b. E que essa expressão linear pode ser, sei lá, lei de Ohm, por exemplo, ou expressão do movimento retilíneo uniforme, por deslocamento. Então são expressões, são fórmulas de física que são lineares. Ou podem ser fórmulas não lineares que foram linearizadas, usando algum procedimento de linearização. Então vamos considerar que existe esse processo físico descrito por essa lei, né, por essa expressão matemática, que nesse caso é arbitrário, né? Então eu vou considerar que eu tenho controle sobre alguns parâmetros do meu sistema, que eu estou chamando esse parâmetro de x. Esse parâmetro x então é o parâmetro que eu entro, dou ele como valor de entrada e eu meço qual que é o resultado da medida no final. Então eu entro com o parâmetro de entrada, o processo físico então vai acontecer, né? Eu posso estar entrando, por exemplo, com tensão num sistema físico, em que eu tenho um determinado resistor, e aí eu vou medir a corrente nesse resistor, por exemplo. Né? E aí eu vou obter aqui os resultados dessa medida, y. Então eu vou e coleto, né, dado o parâmetro de entrada, qual foi a saída. Eu mudo o parâmetro de entrada, obtenho outra saída e vou coletando esses valores, fazendo então uma coleção de resultados de medida. Então, para um certo conjunto de entradas, x1, x2 até xn, eu vou ter um determinado conjunto de saídas, né, de resultados da minha medida. Então, x1 está relacionado com y1, x2 com y2, assim sucessivamente. Basicamente é isso que a gente vai fazer então nos nossos experimentos. A gente vai entrar com valores dos parâmetros que foram pré-estabelecidos e vai obter qual que é a resposta do sistema físico a esses valores de entrada. A relação entre a entrada e a saída é descrita por um processo físico, e esse processo físico ele é formulado por uma expressão matemática, okay? Que em muitos casos a gente está querendo determinar algum dos parâmetros dessa expressão matemática. Pode ser, por exemplo, a inclinação da reta ou o ponto de intersecção da reta com o eixo y. Né? Bom, aí a pergunta que você pode fazer é, enfim, a gente deu alguns valores de entrada, obter os valores de saída. Como que a gente pode obter a relação entre a função f de x, né, que é a lei da física que a gente está estudando, e os resultados experimentais? Como é que a gente relaciona essas duas coisas? A gente espera, né, de fato, que a função, como ela descreve o sistema físico, né, os resultados de medida, eles têm que estar muito próximos dos valores, né, da função. O que eu espero é que esses valores y que eu coletei como resultado de medida, eles não desviem muito do valor f de x em cada ponto, né? Porque f de x é quem descreve, né, a física que vai dar o resultado y. Né? Então, determinar qual que é a melhor reta que se enquadra aos resultados experimentais é chamado de regressão linear. Tá? Então, vamos só formular. Né? Quando cada ponto xi se relaciona com os resultados y e y para uma função f de x, ele vai ser descrito por essa reta, então, em cada ponto. Né?
A gente vai obter, então, os valores de A e B, né, que são os valores que caracterizam essa reta, de forma que a diferença entre o resultado de medida e a função de x em cada ponto, né, vão ser dados por essa diferença. Eu vou e caracterizo uma função com a diferença entre eles. O que eu espero é que a diferença seja muito pequena, né, para a melhor reta. Ou então eu pego qualquer reta, né, qualquer valor de A e B, e eu minimizo então essa função. Então é possível resolver a minimização das diferenças, né, da média das diferenças, a fim de obter qual é a regressão linear. Bom, então como que eu faço para minimizar essa diferença? Então tem que ficar claro para vocês, né? Por que eu quero minimizar a diferença? Porque eu quero encontrar quais que são os valores de A e B, tal que a reta que determina o sistema físico se enquadre nos resultados experimentais, uma vez que os resultados experimentais são obtidos a partir de um processo que vai ser descrito por essa reta. Então, para minimizar, né, a gente volta lá em cálculo 1, né, que vocês aprenderam a fazer a minimização de funções de mais de uma variável. Né? Então, vocês aprenderam como é que eu minimizo uma função. Para minimizar uma função, então vamos considerar, né, a diferença. E minimizar vai ser derivar nos parâmetros que eu quero minimizar e igualar a zero. Então, eu tenho lá uma função de dois parâmetros, né, são A e B. A e B são os valores que eu quero determinar. Eu quero determinar quem é a reta, ou seja, qual é a inclinação e qual é o ponto de intersecção. Certo? Aí eu tenho que fazer então a minimização. A minimização então vai ser resolver esse sistema de equações lineares. Então eu derivo igual a zero essa função aqui, derivo igual a zero essa função aqui. Eu vou ter então duas equações com duas variáveis. As variáveis são A e B e as duas equações são determinadas pelas derivadas. Aí eu resolvo esse sistema de equações. Resolvendo esse sistema de equações, eu vou obter aqui então quem é o valor de A, a inclinação da reta, e quem é o valor de B. Então eu estou encontrando quem é a reta, né? Estou caracterizando quais são os parâmetros que determinam qual que é a reta que melhor se enquadra nos resultados experimentais. Certo? Assim eu resolvo então a regressão linear. Aí eu vou e comparo os valores que eu estou interessado com os resultados que eu obtive. Certo? Então é essa comparação que a gente vai ter que fazer no nosso dia a dia. Então sempre obter essa comparação para encontrar os resultados dos nossos experimentos. Essa função que melhor se enquadra aqui nos resultados experimentais é chamada de função dispersão. Então, a dispersão vai ser dada pela diferença entre os resultados experimentais e a reta que melhor se enquadra nesses resultados. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, sempre que eu estiver lidando com dispositivos de medida, então esses resultados y e i, eles são obtidos a partir de um dispositivo, né? Um dispositivo que eu uso para coletar as medidas. Se eu estiver medindo corrente, eu uso um voltímetro. Se eu estiver medindo tensão, eu uso um amperímetro. E assim sucessivamente. Esses dispositivos, eles podem ter incertezas. Se esses dispositivos tiverem incerteza, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Existe uma precisão sobre os resultados das medidas, eu vou ter uma incerteza que eu estou chamando de S para cada valor de medida que eu fiz em Y. Então, eu tenho um valor de incerteza para cada valor de y. É possível computar esses valores de incerteza nessa função. Basta, então, eu fazer a diferença pela razão. A diferença pela razão das incertezas de cada medida. Certo? Essa função, então, é chamada de função de dispersão. Se eu fizer a minimização, então, dessa função, né, eu posso obter se os dados eles de fato condizem com o meu modelo.
Claro, eu estou fazendo um modelo, né, que pode ser linear ou não, e eu obtive resultados de medida. Eu sempre vou conseguir encontrar valores de A e de B. O ponto é determinar se esses valores de A e B que eu encontrei de fato condizem com o modelo que eu tinha inicial, né? Que era dado pela lei da física que eu estou estudando. Tá? Para encontrar se os dados condizem com o modelo, eu preciso então realizar a minimização dessa função dispersão sobre os parâmetros A e B. Quando eu faço essa minimização, eu encontro uma função que é chamada de função Q². Ela mede a dispersão dos valores obtidos em relação aos calculados pela regressão linear. Então, ela vai ver o quão distante os valores que você tem na sua regressão linear, elas estão da física que você está descrevendo, né? Baseado nos resultados das suas medições. Okay? Então, essa função aqui é chamada de função Q². Função Q² vai ser a minimização das dispersões quando você leva em consideração as incertezas sobre cada medida que você fez. Okay? A gente sempre vai levar em consideração essas incertezas aqui. Tá? E a gente sempre vai levar em consideração as incertezas sobre y, tá? Porque na função Q² aqui a gente está olhando a relação com y. Tá bom? Então tem que tomar um pouco de cuidado e prestar atenção nisso para não fazer o gráfico sem levar em consideração as incertezas. Senão a sua análise de dispersão ela não está correta. Tá? Isso vai tá errado o que você fez, não vai fazer sentido. Bom, então como é que eu faço o teste dessa função Q²? Como é que eu encontro quem é o Q², né? Qual que é a reta que melhor se enquadra nos resultados experimentais e como que eu testo para ver se esses resultados então eles condizem com o meu modelo teórico. Então como é que eu faço o teste do Q² e interpreto os resultados? Então para isso vai ser necessário definir alguns parâmetros. Parâmetro n, que é o número de parâmetros a serem determinados na função f de x. Nesse caso da regressão linear vão ser sempre 2, e a gente sempre vai fazer regressão linear. Então sempre vão ser 2 parâmetros. Tá? Os parâmetros então sempre vão ser 2, que são os parâmetros A e B. Tá? No teste quadrado também é necessário levar em consideração o número de medidas que você fez. Você fez 10, 12, 15, 20, 1000 medidas. Tá? Quantas vezes você mediu, ou quantos parâmetros de entrada você tinha, né, na sua medida. E aí a relação entre o número de parâmetros a serem determinados com o número de medidas que você fez vai te dar uma expressão que a gente vai representar pela letra K e é chamado de números de graus de liberdade. Tá? Nesse caso, da regressão linear, você sempre vai ter um número de graus de liberdade, vai ser o número de medidas menos 2. Tá? Então, isso vai ser o número de graus de liberdade. Então, quando eu perguntar para vocês, quantos graus de liberdade você tem? Você vai fazer o número de medidas menos 2. Isso vai te dar o número de graus de liberdade. E a função Q² ela depende disso. Tá? Ela depende do número de graus de liberdade que você tem nessa função. Aqui a gente tem então algum exemplo, né, de um plot que foi feito para alguns números de graus de liberdade. Percebam que a distribuição de Q², então essa aqui é uma função de distribuição em probabilidade, e ela está falando qual que é a probabilidade de você realizar um experimento e obter um determinado valor de Q². Aqui está de 0 até 8, por exemplo. Para k igual a 1, você tem aqui alguns valores de Q² para certas probabilidades. K igual a 3, então é uma função que a probabilidade ela aumenta, depois ela decresce, e assim sucessivamente. Por isso que a gente precisa desses valores do número de graus de liberdade, porque Q depende disso. Tá? Esses valores representados nessa reta, nessas funçõezinhas aqui, por exemplo, esses valores aqui, por uma determinada probabilidade, são chamados de Q crítico. Tá? Então, qual é a probabilidade de obter um certo valor de Q, né? Ou qual que é o valor de Q para uma determinada probabilidade, dado um número de graus de liberdade. Isso vai ser chamado de Q crítico. A gente pode, então, para facilitar a nossa vida, a gente pode, então, tabelar esses valores. Então, a gente vai tabelar esses valores, nessa tabela aqui. Essa aqui, então, é a tabela do teste do Q². Tá?
tabela do teste de quadrado leva em consideração aqui as probabilidades, né? Qual que é a porcentagem da sua medida. E aqui são os valores de Q crítico para certos números de graus de liberdade, tá? De 1 até 15, por exemplo. Aqui em cima, essas probabilidades elas são chamadas de significância. Ela representa a probabilidade de realizar um experimento com um certo número de graus de liberdade e obter um valor de Q quadrado menor que o crítico. A gente vai usar sempre 95%, então a gente vai sempre restringir a nossa análise a essa coluna aqui. Então, por exemplo, se eu fiz 10 medidas, eu vou ter um valor, número de graus de liberdade igual a 8, eu vou lá e olho qual que é o valor de Q crítico. Aí isso indica, né, que Q crítico tem que ser maior, né, ou menor do que o valor de Q que eu obtive tem que ser menor do que o valor de Q crítico. Por exemplo, aqui, ó, né, se eu pegar um experimento com 10 graus de liberdade, então aqui, ó, 10 graus de liberdade, vou mudar a cor para não confundir, eu vou ter um valor então de Q crítico igual a 18. Então isso aqui ele está me falando, né, qual que é a probabilidade, né, de obter, com a probabilidade de 95%, eu vou obter um valor de Q menor do que o valor crítico, né? Essa que é a ideia do teste do Q quadrado. Vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplozinho. Ó. Aqui eu fui lá no SciDavis, eu já vou mostrar como é que funciona, e plotei alguns resultados de força em função da distância. Peguei a lei de Ohm, apliquei força em função da distância, deu essa distribuição aqui. Ó. Então tem uma determinada incerteza na força e uma incerteza na distância. Aí eu tenho uma função aqui de força em função da distância. E aí eu fiz a regressão linear, mandei ele fitar qual que era a melhor reta, mandei fitar qual que é a reta que melhor se enquadra nesses resultados. Ele fitou uma reta lá, que toca só 2 pontos. Claramente essa função ela tem um decaimento, né, que não é linear, mas mesmo assim eu consigo fitar uma reta. Pego 2 pontos e fito uma reta qualquer. Aí essa função me deu um valor de Q aqui, ó, em relação ao número de graus de liberdade. Foi de 28.543. Aí a pergunta é, 28.543, ele corresponde, essa reta corresponde aos dados experimentais? Então eu tenho que comparar esse valor aqui com o valor crítico, usando a significância de 95%. Então eu vou lá na tabela do Q, naquele caso aqui, ó, são 14 medidas, o valor de Q crítico então é igual a 12, o valor do número de graus de liberdade é igual a 12, aí eu vou lá e vejo, o valor de Q é de 21,026, esse é o valor de Q crítico. Mas o resultado que eu encontrei foi de 28.500 e tanto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o valor de Q crítico, né, ele é menor do que o valor do Q que eu encontrei. E o que eu espero para o meu modelo ser verdadeiro é que o valor encontrado seja sempre menor do que o crítico. O crítico, então, é o maior valor possível. Sempre que eu encontrar um valor de Q quadrado maior do que o crítico, o meu modelo matemático não se enquadra. O meu modelo matemático não se enquadra aos resultados experimentais. Isso quer dizer o quê? Que a regressão linear não se aplica para o experimento que eu estou fazendo. Eu tenho que linearizar, certo? Ou explicar o que aconteceu. Okay? No nosso segundo experimento sobre lei de Ohm, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai usar o teste do Q quadrado para falar se o dispositivo ele é linear ou não. Então a gente vai falar sobre a física do dispositivo a partir do teste do Q quadrado, tá? Então é isso que a gente vai ter que fazer no experimento. A gente vai na tabela, olha o valor crítico e vê se o valor encontrado é menor do que o crítico. Bom, então nos nossos experimentos, o que a gente vai fazer, basicamente? Então a gente vai fazer o experimento,
vai obter os dados, vai linearizar, se for preciso, e vai fazer uma regressão linear. Feita a regressão linear, faz o teste do quadrado e interpreta os resultados. É isso. Vamos olhar então como que a gente vai fazer o teste do quadrado usando o SciDaves. Quando você abrir o SciDaves, deixa eu abrir aqui. Então, quando você abrir o SciDaves no seu computador, vai aparecer isso aqui. Ó. Então, vamos aumentar aqui o tamanho dele, da caixinha. Né? Então, aqui a gente tem o SciDaves. Então, ele vai botar lá uma coluna Y e uma coluna X. Coluna X, você vai colocar os valores de X, que são os seus valores de entrada, e a coluna Y você vai entrar com os resultados do seu experimento. Além de X e Y, eu também preciso de uma coluna para representar os valores das incertezas sobre as medidas Y. Como é que eu faço? Eu clico aqui em Y com o botão direito e mando inserir uma coluna vazia. Ó, ele inseriu uma coluna aqui. Vou só arrastar ela para o lado de cá, para colocar ela do lado direito de Y. Depois eu vou vir aqui e vou mandar setar ela como erro de Y. Então aqui agora eu estou olhando as incertezas de Y. Pronto. Então agora eu tenho os valores de Y, as incertezas e os valores de X. Tá? Aí eu entro aqui com os meus resultados experimentais. Né? Entro meus dados experimentais todos. Aqui, ó, no caso, eu já tenho uma tabelinha aqui que eu fiz para alguns resultados experimentais. Tá? Então aqui eu peguei uns resultados do experimento da lei de Ohm, de uns alunos na turma de 2016, 2017, e aí eu coloquei eles aqui. Então aqui eu tenho valores na coluna Y, eu tenho as incertezas sobre esses valores, aqui eu estou usando incerteza de aproximadamente 1% dos valores, e aqui os valores de X, os valores de entrada, os valores de medida e as incertezas sobre essas medidas. Bom, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a regressão linear, dado que eu já tenho os resultados. Então eu vou e seleciono aqui, né, o seguro, né, clico com o botão direito, seguro clicado, e eu selecionei todos os resultados. Aí eu vou aqui, clico com o botão direito, vou em plot, e eu mando plotar os pontinhos, tá? Scatter, eu vou plotar os pontinhos. Aí ele deu aqui, ó, os resultados, só deixar um pouco menor para a gente ver, os resultados dos pontinhos. Então ele colocou, né, dado um valor de Y, um valor de X, ele colocou esses resultados aqui nos pontinhos lá com a barrinha de incerteza. Ó. Essa barrinha aqui, então, representa a incerteza no eixo Y. Agora eu tenho que fazer a regressão linear. Então primeiro eu ploto os resultados, depois eu faço a regressão. Então a regressão eu clico com o botão direito, vou aqui em análise, fit linear e mando fazer o cálculo de uma regressão linear. Aí ele fez, ó. Então ele colocou uma retazinha aqui, ó, vermelha, que é a reta que melhor se enquadra nesses resultados. Ele resolveu aquele conjunto de equações, né, para duas variáveis. E aqui ele me deu o resultado, ó. Ele me deu o resultado. Ele fez uma reta, então, na forma ax mais b. Ele deu o valor de b, deu o valor de a, com uma incerteza, né? Sempre os resultados são apresentados com as incertezas. E deu aqui o valor de Q². Ó. Então eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o valor de Q², vou selecionar o valor de b, clico com o botão direito e vou mandar copiar. Aí eu vou inserir esse resultado no meu gráfico. Eu venho aqui então nessa caixinha de texto, clico duas vezes e vou dar Ctrl V. Pronto, então agora eu colei aqui os resultados do experimento. Vou escrever aqui o valor de b, então seguindo o número de algarismos significativos, então é 0,15. A incerteza vai ser inserida sobre 0,15. Então aqui eu vou e deixo duas casas decimais. Aqui a incerteza está incidindo sobre o 3, né? É a terceira casa decimal depois da vírgula. Então aqui eu vou deixar a terceira casa decimal. Pronto. Levar em consideração o número de algarismos significativos. Vou apagar isso aqui também. Mando aplicar. Ok.
Então pronto. Então agora eu tenho aqui o meu gráfico, ó, o gráfico da regressão linear com o resultado da minha regressão linear. Agora então eu posso apresentar, né, o resultado da minha regressão linear, dado a física que eu estou estudando, e fazer o teste do Qi quadrado, tá? O que eu posso colocar também aqui um título para o meu gráfico. Eu clico 2 vezes aqui no título, escrevo lá, né, título do gráfico. Manda aplicar, ok. Aqui, ó, eixo Y, eu coloco Y com a unidade, manda aplicar. Eu posso vir aqui em X, escrever X com a unidade e manda aplicar, ok? Então é assim que a gente vai fazer os gráficos no SciDavis. Claro, né, que quando a gente for usar o SciDavis, aí eu vou ajudar vocês, né, a fazer esses gráficos, mas a ideia é essa, tá bom? Então a aula de hoje era isso. Entra no SciDavis aí, baixa o SciDavis no seu computador. Eu disponibilizei para vocês a atividade tem alguns valores experimentais lá, que você vai ter que plotar então e fazer a regressão linear. Eu quero que você apresente então o resultado da sua regressão linear dessa forma, tá? Aí agora você pode fazer o quê? Você pode salvar esse gráfico, né? Pode vir aqui, ó, ou mandar imprimir ele, né? Imprimir em PDF, ou salvar ele, ou mandar salvar esse gráfico. Você vem aqui, ó, e você manda exportar o gráfico atual, ó. Você exporta ele, pode exportar ele para .pdf, tá? E aí você vai dar um título para ele, né? Gráfico teste. Você salva ele lá na pasta que você quiser. Pronto, você salvou o seu gráfico, ok? Salva em PDF, depois você anexa o documento do Word, onde que você está escrevendo a resolução das suas atividades e fazendo a interpretação dos seus resultados, ok? Então era isso. Até mais.